Oi, hoje no Show Business temos Lorival Luz, presidente da BRF, uma das maiores produtoras de frango do mundo. Não percam! É um prazer sempre falar com você. Vou começar com uma coisa super simples, né? Quais são os projetos da BR Foods em tempos de pandemia para os próximos 5 anos? Bom, nós temos um projeto, um programa, não só para os próximos 5 anos, né, mas também para os próximos 10 anos. O que nós fizemos o ano passado foi fazer um planejamento estratégico mirando os objetivos da companhia para os próximos 10 anos. Afinal, acho que uma Mas como é que faz empresa... isso no meio da pandemia? Olha, posso te dizer que não foi fácil e durante algum tempo a gente se perguntou, putz, será que a gente para e deixa para ver depois ou faz, né? E eu acho que a minha decisão ali foi que a gente tem que fazer e a gente fez, até porque nós estamos aqui num setor de alimentação. Então nós temos que prover alimentação para a população e a população não vai parar de se alimentar nos próximos anos com ou sem Covid. Então é exatamente para reforçar essa estratégia e essa visão de longo prazo. O que a gente teve que fazer, Sônia, e aí sim, é nos adaptarmos à velocidade das mudanças que ocorreram no perfil e no hábito de consumo das pessoas, Exatamente. com a Vou só vinda te e com a interromper chegada um da pandemia. minutinho. Minha grande curiosidade, ouvindo você agora colocar essas coisas aqui para gente, foi saber o consumo de frango caiu, subiu ou permaneceu em tempos de pandemia? O pessoal comeu menos ou mais? Olha, vamos lá, tem vários fatores aí também, como nós exportamos e exportamos muito para os Emirados Árabes, por exemplo, a todo o mercado halal, onde nós, e é um orgulho para nós brasileiros, ver que nós, a marca Sadia, é líder naquele mercado e é uma referência de qualidade naquele mercado. Então, de forma ampla, para tentar te dar um resumo, acho que o que aconteceu? O aumento, existiu sim um aumento do consumo dos nossos produtos. E aí nós temos os produtos, como você bem disse, a carne, o que a gente chama de in natura de frango, a carne de porco, tem crescido, e o consumo per capita no Brasil tem crescido ano a ano. Ele estava em 15 quilos por habitante, já está em 17 quilos por habitante, ainda longe de frango, que é na casa de 48 quilos por habitante, mas tem mostrado um crescimento. Mas, sobretudo, com essa visão de longo prazo, os alimentos, vamos chamar prontos, preparados, cresceram muito, que é o que está na nossa essência, produzir alimentos com qualidade, sempre com praticidade e conveniência para o consumidor. Isso afeta a demanda dos produtos que a BRF oferece? Afeta sem dúvida, porque muda o local de consumo. Então, vamos te dar um exemplo aqui, e aí o que a gente chama do restaurante, o que a gente chama do transformador. Então, o restaurante, vamos dizer, aquilo ali que compra ou comprava da gente, continua comprando o frango in natura, continua comprando a carne de porco, até a carne bovina que compra de outros players também. Ele vai lá, prepara aquela comida e serve, né, para os seus clientes. Quando esse público deixa de ir ao restaurante porque ele ficou fechado por causa da pandemia, ele passa a se alimentar em casa. E aí, o se Então, alimentar em mas casa, ele ele come não... mais ou menos frango, isso que é. É isso. Aí, Ou sim, carne de porco. ele muda. Então, o que, que acontece? Ao invés de eu vender, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro disso, a gente vender a peça do suíno grande, maior, hoje nós vendemos a praticidade. Então, você vai no supermercado hoje, ou nós entregamos via o nosso mercado em casa, você compra o pacote de filé mignon suíno, que já vem limpo, macio,
cortado adequadamente, e você simplesmente abre, coloca e prepara. Então, nós adicionamos a praticidade. Então, respondendo a sua pergunta, o consumo em si tem aumentado, ele aumentou, e nós temos agregado valor aos Quanto? clientes com essa praticidade. Você poderia me dar assim, porcentagens ou não é possível por causa de balanço, CVM, essas Não, coisas? não, não, é possível sim. Olha, o consumo do in natura, e aí dessas variações todas, ele cresceu de um ano para o outro, lá na casa de, dependendo do corte do frango e do suíno, na casa de até 5%. Mas os produtos, vamos chamar, prontos, e aí exemplo, quando a gente fala, por exemplo, o presunto, sadia, o peito de peru, a salsicha, a margarina, coalho, esses produtos, alguns deles chegaram a crescer 15, 20%. Também por essa mudança de comportamento e a busca da praticidade. Nós lançamos, por exemplo, um produto muito prático, que é o mac and cheese, que é aquele macarrão com molho cheddar que é pronto, em 5 minutos está pronto. Nós já dobramos algumas vezes a produção para atender a demanda. Então, depende muito assim dessa adequação e de quão próximo a gente se adequa a essa mudança de hábito. Então, esse E planejamento de faturamento, 10 anos foi feito nisso. 2019. Faturamento, 2019 e 2020. Esse você pode falar, né? Vocês já soltaram um balanço de 2020, né? Isso nós já soltamos o balanço. Nós tivemos um crescimento importante com relação a isso, tanto no mercado Brasil, no mercado internacional também, que vem crescendo até pela demanda que tem vindo de China, né? Que hoje é o principal mercado importador de proteínas. Dado o que aconteceu lá com a febre suína africana, que impactou a produção deles em 50%. E a China é metade da produção do consumo mundial da proteína mais consumida no mundo, que é a carne de porco. Então, é realmente um mercado muito importante a China, impressionante. Eu não sabia que a proteína suína era a proteína mais consumida no mundo. São cerca de 115, 116 milhões de toneladas. É isso que eu vou te falar o dado de 2018, porque como teve esse problema na China, ela reduziu pela questão da demanda, mas é de longe, porque o chinês consome cerca de 50 milhões de toneladas ano só de carne suína. Para você ter uma ideia de referência, Sônia, nós no Brasil, o Brasil inteiro produz cerca de 4 milhões e meio de toneladas. Os Estados Unidos produzem 12 milhões de toneladas. E o chinês consome 50 milhões de toneladas. E quanto eles produzem localmente? Então, eles produziam na casa de 50 milhões de toneladas também. Então, era bem equilibrado o que eles produziam e consumiam. O que aconteceu com a febre suína africana, que teve um problema na produção deles, eles caíram a produção, reduziram a produção para cerca de 25, 23 milhões de toneladas. E vocês Então, aumentaram a produção, tanto nos Estados Unidos quanto no isso. Brasil? Tá. Todos Então, nós aumentamos a produção, mas olha só a diferença de patamar, né? O Brasil aumentar de 4 milhões para 4 milhões e meio são 500 mil toneladas. Os Estados Unidos aumenta 1 milhão de toneladas, nós estamos falando de 1 milhão e meio, 2 milhões de toneladas a mais de produção por uma não redução dá. na China de 25. Então, o que aconteceu? Você teve um reequilíbrio, porque se aumentou a produção de frango, o consumo de frango também, até de carne bovina, para tentar suprir essa falta que aconteceu na China. Nossa, é muito interessante. Eu não sabia disso, não. Ah, em termos de frango especificamente, como é que se Tá comportou o bom? mercado esses Olha, anos de também pandemia? tá, tem tido um crescimento, para você ter ideia, no primeiro semestre do ano passado, o consumo no Brasil estava na casa de 45 quilos por habitante de frango. Os últimos dados aqui, até que a BPA está divulgando, ele já está na casa de 49. Então, você teve sim um aumento do consumo de frango. E por que isso acontece?
você tem um equilíbrio de preço das proteínas. O que aconteceu com a carne bovina? Ela subiu muito de preço. Muito. Na hora que ela sobe muito de preço, a população busca uma outra proteína mais acessível. E a relação de o custo de uma carne de bovina, em média, para uma carne de frango, ela pode chegar a 10 vezes, dependendo do corte. Ou seja, o dinheiro da população, com o mesmo dinheiro, você compra, vamos chamar, 10 quilos de frango para 1 quilo de carne bovina. Então, as pessoas migram e vão migrando, então acontece esse rebalanço entre as proteínas à medida da variação do preço dessas proteínas também. O mercado se adequa um pouco. Então, por isso que você tem um crescimento da carne, do consumo da carne de frango e é também um crescimento da carne suína, né? Que é um pouco mais cara do que a carne de frango, mas ainda é mais barata do que a carne bovina. Dorival, vou te interromper só um pouquinho. A gente volta já já. Dorival, dentro desse desenho, né, de mercado, com esse projeto que vocês estão me dizendo, que você está me dizendo que vocês estão fazendo para 10 anos, Uhum. Como é que vocês planejam o investimento? Expansão, compra por aquisição, ou crescimento orgânico? Como é que funciona isso? Sônia, dentro desse projeto de 10 anos, os números macros, o objetivo nosso é triplicar o tamanho da companhia. É sair de um faturamento de 40 bilhões para 100 bilhões de reais de faturamento. E investir um pouco mais de 50 bilhões de investimento nesses anos para atender a esse projeto que a gente tem. E isso inclui algumas coisas. Inclui a diversificação dos negócios da BRF. Então, estamos entrando no mercado de pet food, de ração para os nossos pets, que o nosso objetivo é alimentar a todos com qualidade e praticidade. Então, alimentamos a nós, a população, e os nossos pets também. Então, essa é uma das nossas prioridades e nós já demos largada nisso esse ano agora de 2021. Recentemente, nós fizemos 2 aquisições importantes aqui, que nós já comunicamos. Uma delas é a Elcosul, é uma empresa sediada no sul do país, no Rio Grande do Sul. Ela tem as marcas Biofresh, Three Dogs, então são marcas premium e super premium, bastante relevantes. Então, ela tem uma posição de mercado bem importante também. E também fizemos a aquisição da empresa Mogiana, que é aqui de São Paulo, que é que tem as rações Aguabi. Então, a Aguabi Natural, que também Nossa. é uma ração super premium, e a própria. Então, essas 2 operações, unidas ao que nós já tínhamos com a marca Balance, hoje nós estimamos que nós já temos 10% do mercado brasileiro de pet food. Então, Você o tem nosso dados? objetivo é... Você tem dados sobre o mercado brasileiro de pet food? Quanto cresceu nessa pandemia? Para terem feito essas aquisições, vocês devem ter isso na ponta da língua, né? Olha, temos bastante. E por que a gente fez isso, Sônia? Para você ter ideia, a gente estima que o mercado hoje, a quantidade de pets na população pets no Brasil, seja na casa de 85 milhões, tá, de pets. Então, é uma população grande, é uma população que tem crescido significativamente e de forma relevante. Mundialmente, o Brasil hoje já é o segundo maior mercado de pet food global. O primeiro maior mercado são os Estados Unidos. Estados Unidos. E o segundo já é Brasil.
E por que tem crescido isso? E a gente tem acompanhado, esse é um mercado que cresce a duplo dígito ano a ano. E por quê? A partir do momento que as pessoas vão vivendo mais na cidade, tem também uma mudança de hábito, as pessoas também serem mais, vamos chamar, singles, poucos filhos, mudança cultural de forma geral, isso não é só no Brasil, em outros países. Então cresce a quantidade de pets, e aí, até para te dar uma outra informação, gatos crescem mais rápido numa velocidade maior do que cachorro. Então é isso. E Será que é porque a eles outra podem ficar sozinhos em casa? também tem assim, Mesmo na aí vamos lá, pandemia? eles podem ficar mais sozinhos, eles também são Também são aconchegantes, gente, né, Lorival? é isso, são pets. Então aumenta na quantidade de pets e também aumenta na qualidade da alimentação que as pessoas querem dar para os seus pets. Porque mais antigamente, você dava assim, quase que o resto da comida, né? E hoje nós temos as rações de PET absolutamente uma qualidade fantástica e direcionadas para cada tipo de PET. Então, assim, eu te convido, depois entre no site tanto da Ecosul como da Guabi Natural, você vai ver, tem rações naturais para animais de porte grande, porte médio, porte pequeno, dependendo da idade deles, está em fase de crescimento, maduros, seniors. Você tem hoje para pets indoor, você tem para pets com menos gordura, com mais gordura, você Tem de tem tudo, para né, gluten Lorival? free, para diabéticos. Então, você tem uma variedade enorme. E rações secas, rações úmidas, snacks. Você tem snacks também Eu para os sei. pets. Eu adquiri um pet nessa pandemia. Aí, ó, Eu falei, tá vendo? olha, eu vou te interromper só um minutinho, a gente volta já já. Lorival, continuando aqui a nossa conversa, né? A BRF não tem produção de produtos bovinos. E eu sei que vocês ganharam um sócio aí de peso, a Mafrig, né? O que isso impacta dentro das perspectivas e projetos da empresa? Olha, Sônia, de fato, foi uma movimentação societária que aconteceu recentemente. A Marfrig adquiriu em bolsa no mercado quase 32% do capital da BRF, sempre lembrando que a BRF é uma companhia listada na Bolsa de Mercados brasileira, na B3, no novo mercado, também tem ADRs na Bolsa de Nova York. Então, é uma negociação que aconteceu de mercado e a Marfrig tem hoje essa participação relevante, é o maior É o maior acionista sócio, hoje, né? O maior é o maior acionista. sócio da BRF, ela tem cerca de 31,66%, cerca de 32% da companhia, e aí depois disso que tem os fundos de pensão, e no caso a Petros e a Previ, com 6, 7% cada um deles. Então, de fato, é sim um acionista de referência para a BRF. E eu acho, até antecipando aqui talvez a sua pergunta, o que, que eu acho, eu acho, eu acho que é positivo, eu acho que é importante ter um acionista de referência, principalmente para que a gente tenha esse alinhamento de longo prazo. Como nós fizemos um plano, um projeto de 10 anos, é importante ter um acionista de referência que acredite e esteja alinhado conosco nesse plano. Como nós fizemos a divulgação desse plano e tudo que a gente tem feito na BRF, eu acho que esse movimento da Marfrig demonstra um alinhamento de procedimento, um alinhamento de cultura, um alinhamento de perspectivas e uma confiança. Ninguém investe 31%, coloca aí quase 6 bilhões de reais numa companhia, se não acreditasse
no que está sendo feito na companhia. Que ela vai triplicar de tamanho, né? É isso. Então, eu acho um bom negócio, né? Então, a BRF tem que planos para entrar no setor de carne? Vocês têm planos de entrar no setor de carne? Como é que funciona isso? Olha, não está dentro desse planejamento dos próximos 10 anos, não é nosso objetivo entrar no setor de bovinos. O que a gente teria era o carne bovina, né? Carne bovina, é isso. É carne, frango e porco. É isso carne aí. de bovina, carne de frango e carne de porco. Então, não tinha. A gente teria isso como um complemento estratégico. O que eu quero dizer com isso? Como a gente quer cada vez mais levar praticidade ao consumidor, então, hoje nós temos, por exemplo, estrogonofe, nós vendemos estrogonofe de frango. Então, eu vou fazer também estrogonofe de carne bovina. Então, eu tenho uma parceria estratégica para comprar esse insumo, essa matéria-prima, para preparar o estrogonofe de carne, a lasanha bolonhesa que leva carne, as nossas almôndegas. Então, isso tem essa parceria. O que a gente fez, e aí sim é uma estratégia que nós acreditamos muito para esses próximos 10 anos, são os substitutos da proteína animal, né? Que é o quê? Por exemplo, aqui, nós fizemos e temos uma parceria com a Aleph Farms, que é uma empresa israelense, que está em processo bastante avançado de desenvolvimento do cultivo de carnes em laboratório. Aí você fala, putz, o que é isso? Então, na verdade, você pega o pedaço da carne, por exemplo, você quer um T-bone ou uma picanha. Hoje, qual que é o processo? Você tem lá o boi, você precisa de um tempo para que o ciclo do boi, que é quase 7, 8 anos para você aumentar a produção, porque tem todo o prazo dele, uma área enorme, consumo de água enorme, então tem todo... E a mesma coisa acontece no suíno, é o mesmo procedimento. O que vai ser feito, o que está sendo desenvolvido, é criar-se o que a gente chama de uma biofarm, que é como se fosse uma fazenda biotécnica, onde você pega as células, por exemplo, da picanha, e você cultiva essas células em laboratório, e a expectativa é que em 30, 40 dias você tenha aquele pedaço da picanha pronto para ser consumido. Então, estou em estado de choque. E olha só o que reduz de desperdício. Porque você vai conseguir, e olhando no futuro, produzir exatamente o que tem de demanda do mercado. Porque hoje, qual é a complexidade da nossa indústria? E aí, voltando a falar aqui do seu frango. Se tem uma demanda muito grande por peito, ok. Mas todo o que você faz com a coxa? Exatamente, eu tenho que achar demanda para a coxa. Quando a gente faz esse cultivo, nós poderemos fazer um cultivo adequado exatamente à demanda. Então, isso reduz desperdício, é mais sustentável do ponto de vista ecológico, você tem menos desperdício, usa menos área e consegue ter uma velocidade de resposta da produção maior. Porque hoje, se eu preciso, no caso, de um suíno ou de um boi, crescer, precisa fazer a inseminação da porca, a porca precisa ter a gestação, leva um tempo, o leitão precisa crescer. Depois de 1 ano, 2 anos é que você vai ter o aumento. No caso de uma biofarm, você vai ter isso em 40 dias. Agora, e só aquele pedaço? Só aquele pedaço. E você não precisa matar nenhum animal? Não precisa matar nenhum animal. Isso já existe em Israel? Isso já existe? Isso já existe, ainda não está em produção em escala, né? Então, tanto é que nós fizemos investimento também nessa empresa, nós somos sócios dessa empresa hoje em Israel, então isso está acontecendo. Existe hoje, se você for em Israel, você vai ter lá, a gente consegue comer a carne cultivada em laboratório. Então você já comeu?
explicar para o nosso telespectador que gosto tem? Olha, eu ainda não. Eu poderia ter ido para lá até o ano passado, mas com a questão da Covid acabei não indo, mas estou esperando liberar para que eu vá. Mas os feedbacks que eu tenho são absolutamente positivos, né? Você pode Então, congelar essa carne que ela não vira frango. é uma carne normal. É um pedaço da picanha que você cultivou as células, ela forma um outro pedaço. Então, assim, falando, obviamente tem uma tecnicidade aqui muito maior, mas ela não tem nada adicional do ponto de vista que tem que botar um produto químico, não tem nada. É de fato um cultivo, um ambiente que se cultiva essa célula. E o que está acontecendo agora é o desenvolvimento para que isso aconteça em escala. Então, hoje não existe ainda essa produção em escala e nem existe ainda a autorização e a regulação, a regulamentação para que isso aconteça. Mas é isso, Sônia, é igual Mas se esse é o você lembrar futuro. Vocês acreditam que esse é o isso futuro. possa ser o futuro? Esse é o futuro. Se você lembrar, e o paralelo que eu quero fazer, lembra alguns anos atrás, quando a gente falava de carro elétrico? Putz, é muito caro, não tem autonomia, não tem velocidade, e hoje é uma realidade que já está presente na vida. Mas isso a gente está falando de um ser vivo, né? Você está reproduzindo parte de um ser vivo, de um animal. É isso aí. Tem uma outra vantagem. Nós temos hoje um aprimoramento da qualidade genética, né, dos animais e de tudo que vem se aprimorando tempo a tempo. Então, quer dizer, cada dia mais você tem melhores vacas leiteiras, o animal que tem a carne mais macia, tem a carne menos gordurosa. Então, você tem esse aspecto todo que tem evoluído. Qual que é aqui a beleza desse processo? Você sonda, pode falar, eu quero a carne desse animal mais gorduroso, porque eu gosto de mais gordura. Você vai poder cultivar as células para replicar daquele animal mais macio, por exemplo, ou do menos gorduroso. Então, E você isso vai vai conseguir valer para os fazer o frangos cultivo, também? Isso vai vai valer valer para para o os... frango também. Vai valer para o frango da mesma forma. Mas vocês fizeram uma parceria na área de carne bovina, né? Que é uma coisa que vocês hoje não têm. Sônia, porque hoje a visão é o substituto da proteína animal. O que acontece? Você precisa trabalhar o desenvolvimento ali, tecnológico da qualidade do produto com a viabilidade econômica, né? Então, o que eu Tá. quero dizer com isso? Lembra que eu te disse logo no início da nossa conversa que a carne bovina é quase 10 vezes mais cara do que a carne de frango. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A viabilidade econômica dessa cultivo da carne em laboratório, ele vai chegar primeiro e vai se tornar economicamente mais viável primeiro para a carne bovina, porque ela já é mais cara. E aí depois ela vai vir para os demais. Outras partes do mundo já têm esse processo mais desenvolvido ou é uma coisa incipiente em Israel? Não, é incipiente em Israel, mas também existem, assim como a Aleph Farms, existem outras empresas também desenvolvendo, empresas nos Estados Unidos que também estão nesse processo de desenvolvimento, e existem grandes players mundiais também investindo nessas empresas de biofarms para desenvolver e apoiar esse crescimento. Então, existem Tem várias previsão de iniciativas tempo para uma incipientes. coisa dessa se tornar realidade? Assim, Olha, a chegar no nossa prato leitura, do ser humano? nossa perspectiva, a expectativa nossa é que para o final de 2023 isso já esteja acessível de alguma forma. Nossa, então é sobre a nossa gestão de nós dois aqui nesse planeta ainda. Sem dúvida, nós ainda faremos uma boa refeição com essas carnes cultivadas. Olha, nosso tempo está acabando. Lorival, vou te fazer uma pergunta básica, né? Na área
econômica hoje no Brasil, o que você vê? Você acha que esse aquecimento é um aquecimento que pode vir a ser consistente ou será um voo de galinha, né? Um voo de frango? Um voo de frango, né? Mas, Sônia, eu, como te disse, eu sou um otimista. Como um otimista, eu sempre penso no melhor, desejo o melhor, me programo, me planejo para o melhor, e é por isso que a gente está com esse planejamento de crescimento da companhia, triplicar o tamanho da companhia, crescer no pet food, investir no pet food, também nos substitutos aqui da carne bovina, da carne em geral. Então, eu de fato acredito que nós teremos um ciclo muito positivo de crescimento. Eu acho que à medida que aumente o nível de confiança da população, uma coisa vai puxar a outra. E o melhor remédio e aquilo que vai sustentar esse crescimento é vacina. É vacina, vacina, um bom planejamento, um excelente programa de vacinação para o próximo ano, e agora nós estamos cobrindo a defasagem que nós temos de vacinação. Mas para o próximo ano tem que ser um planejamento, de fato, para que nós possamos ter aí 100% da população vacinada de forma absolutamente organizada, né? E o que vai acontecer com isso é que vai aumentar o nível de confiança do consumidor. E aumentando o nível de confiança do consumidor, você gera uma tração positiva na economia. Aumenta ali o consumo, a pessoa troca o carro, faz a reforma da casa, vai no restaurante, viaja mais, e aí você entra, assim, num ciclo absolutamente positivo. Olha, muito obrigada. Obrigado, Sônia, por a disposição Namastê. de vocês. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer é meu.